Olá, você deseja aprender uma técnica para controle de ansiedade e de pânico? Hoje eu vou falar sobre a técnica Acalme-se, uma técnica muito utilizada na terapia cognitivo-comportamental e comportamental e que tem ajudado muitas pessoas. Fica aí que eu vou explicar como é que ela funciona. A estratégia Acalme-se é uma técnica mnemônica elaborada pelo professor Bernard Ranger, que é um professor da UFRJ, cognitivo-comportamental, que ela dá passos para que a pessoa possa estar gerenciando crises de ansiedade, das quais a síndrome do pânico faz parte. As letras significam o seguinte: primeiro, aceite a sua ansiedade; depois, contemple as coisas ao seu redor. O A, seguinte, haja com a sua ansiedade. O L, libere o ar dos seus pulmões. O M significa mantenha os passos anteriores. O E, examine os seus pensamentos. O S significa sorria, você conseguiu. E o último é espere o futuro com aceitação. Então, agora vamos à explicação do que cada letra significa. A primeira, aceite sua ansiedade. O que significa isso? Quando a pessoa ela está ali tendo uma crise de pânico, ela tem algumas respostas que acontecem no corpo dela. Então dá uma aceleração do coração, dá uma aceleração do pulmão, uma hiperventilação, e essa hiperventilação manda muito oxigênio ali para o cérebro e dá uma sensação de vertigem. Então ela pensa que vai cair, ela pensa também que vai ter um ataque cardíaco e tem também uma sensação horrível, né? Corporal, né? Contrações musculares, dentre outros detalhes, que aí eu não quero entrar muito nesse detalhe. Mas veja bem, quando a pessoa ela vai fazer um exame cardíaco, frequentemente, quando é o caso de pânico, né? Quando não é um caso de problema cardíaco, se for um caso de problema cardíaco tem que ser tratado como problema cardíaco, e aí a pessoa vai lá e aí o laudo final mostra que ela não estava tendo um ataque, um infarto, que ela não estava morrendo. E aí é que eu quero trazer a ideia da aceitação. Ora, se a pessoa não está morrendo, se ela está tendo sensações muito desagradáveis, que é a sensação de pânico, mas que isso não leva à morte e é constatado através de exames, então ela pode aprender a aceitar essas sensações. Porque a grande questão é que quando a pessoa ela observa que ela pode morrer, liga o sistema de alarme do corpo. E aí ela entra num sistema de ataque e fuga. Nesse caso, ela está fugindo, né? E todo o corpo está preparado para defendê-la de uma grande ameaça. Qual seria a ameaça? A ameaça seria a morte. Nesse caso, eu sei que não tem uma situação, um bicho, alguém, alguma coisa que está ameaçando ela, mas de qualquer forma, liga-se o sistema nervoso simpático, que é para defender o corpo e causa todas aquelas reações que nós estávamos falando. Mas veja bem, são apenas reações de ansiedade. São reações muito fortes, sim, são reações muito fortes. Mas quando a pessoa começa a entender que a reação de ansiedade não é um infarto e que também não está levando ela a enlouquecer ou algo do tipo, ela começa a desativar esse sistema de alarme do corpo. Ela começa a ficar mais tranquila, porque automaticamente ela sabe que ela não está naquela ameaça de morte. Eu sei que é difícil para a pessoa quando ela está sofrendo isso. Então, quando eu falo nesse ponto aqui, eu não estou dizendo assim, não sinta nada, isso não é nada. Eu sei que é muito grave que a pessoa está sentindo, né, que é muito forte. Entretanto, nós estamos aqui também para estar ajudando a pessoa a ter as estratégias, né? E essa estratégia, ela tem, de fato, ajudado muitas pessoas. É fácil de colocar em prática? Eu sei que não é. Então, necessita treino, necessita exercitar isso, que pode ser, você pode estar vendo esse vídeo algumas outras vezes,
E esse treino de outros detalhes que você vai ver no vídeo também pode ser feito em terapia, ok? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda letra, o C, que inicia a frase "contemple as coisas ao seu redor", pode te ajudar da seguinte forma. Perceba que quando nós focamos nossa atenção em cima de alguma sensação, nós tendemos a ampliar aquela sensação. Exemplo, se você for comer e prestar atenção só naquilo, você vai intensificar aquela sensação. Quando você está sentindo a ansiedade, a taquicardia, né, pulmão andando ali rápido, tensões musculares e aquelas sensações todas do pânico, se você foca naquilo ali, você vai ampliar aquela sensação, tornando elas, digamos assim, mais aterrorizantes do que já são. E qual é o princípio desse contemple as coisas ao seu redor? É provocar distração. E o que seria isso, contemplar as coisas ao seu redor? É você tirar o foco do interno, do seu interior, para algo concreto exterior. Pode ser também alguma coisa não concreta, como por exemplo, cantar o hino nacional, contar de 7 em 7, de trás para frente. Mas bem, o que eu queria sugerir a você é você, nesse momento, focar sua atenção em um objeto e descrevê-lo nos mínimos detalhes. Coisas que você não percebe normalmente, mas que você vai ali então focar sua atenção naqueles detalhes, para que você não foque nessas questões, nessas sensações interiores, ok? A terceira letra, haja com sua ansiedade. O que significa isso? A pessoa, quando está tendo ali uma crise e que está em algum lugar, uma crise de ansiedade, a tendência é ela sair correndo, deixar tudo o que ela está fazendo. Quando ela se movimenta dessa forma, automaticamente é como se o corpo entendesse, ok, uma ameaça muito grave está acontecendo. E isso ativa todo o sistema de alarme do corpo e ativa em conjunto essas reações que são as reações da síndrome do pânico e de outros tipos de crise de ansiedade. Então, se você percebe que você não está morrendo, que é só uma reação de ansiedade, embora desagradável, mas ela não mata, você pode continuar agindo e fazendo aqueles passos que nós já falamos e que ainda vamos falar sobre outros. Então, agindo tranquilamente, você desativa o sistema de alarme ou você ameniza o sistema de alarme do seu corpo. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é o seguinte: a pessoa, quando ela está com medo de um determinado lugar, de uma determinada situação, e aí ela tem uma crise de pânico, ela fica sensibilizada àqueles locais. Aqueles locais ficam como se estivessem marcados em locais que tendem a fazer a pessoa passar mal. Quando ela mantém agindo com naturalidade, agindo como se não estivesse com ansiedade, mesmo que aquilo ali esteja já afetando ela, ela começa a dessensibilizar aquelas sensações naqueles lugares. Então, é importante de fato a pessoa buscar estar diminuindo essa aceleração e manter o que ela está fazendo, ok? Eu sei que não é fácil, isso também é uma coisa para ser desenvolvido e acredito que não vai ser em um dia ou dois, isso aí vai levar meses, né? Dependendo da situação, se já é uma situação mais grave ou se é uma situação que esteja ainda no início, ok?